Capítulo 27. Eglin Airfield foi um centro de treinamento para a Força Aérea dos Estados Unidos. Ficava nas amplas planícies arenosas da ponta de terra saliente da Flórida, bem no final do Golfo do México. Raf e Danny não tinham sido informados de que estavam indo para lá, nem durante o voo sobre o Pacífico, nem durante a escala de reabastecimento em Los Angeles ou na última etapa pelos Estados Unidos. Foi só quando saíram do avião pela primeira vez e sentiram novamente o cheiro do mar, e foram levados para um quartel com ordens de limpeza, que se atreveram a perguntar onde estavam. A resposta foi um sargento que falou como se os achasse surpreendentemente estúpidos. Ele os deixou sem lhes dar tempo de perguntar que horas eram. Durante a longa viagem, cochilaram muitas vezes, mas ainda estavam cansados demais para entender mais alguma coisa. Tudo o que sabiam era que era noite, que estavam no aeródromo de Eglin e que tinham 20 minutos para fazer a barba e tomar banho. Exatamente 20 minutos depois, um major os pegou e os guiou pela base até um prédio baixo, semelhante a um bunker. Não havia janelas, os aparelhos de ar-condicionado eram montados em cavidades abertas nas paredes e zuniam e pingavam condensação que se acumulava em pequenas poças. O major os escoltou para dentro por um corredor vazio. Danny e Raf se entreolharam de lado, o lugar cheirava a segredo. No final do corredor, o major abriu uma porta sem bater. Deu um passo para o lado para deixar os dois pilotos passarem e depois fechou a porta atrás deles. Ele não entrou. A sala estava vazia, exceto por um arquivo, um abajur, duas cadeiras de espaldar-duro e o coronel Jimmy Dolittle sentado atrás de uma mesa. Raf e Danny ficaram atentos. Sem levantar os olhos dos papéis que estava estudando, Dolittle retribuiu vagamente a saudação e fez sinal para que se sentassem. Eu ouvi o que você fez, disse ele. Nós podemos explicar a você, coronel, respondeu Raf. Explicar o quê? Tudo o que ele ouviu sobre nós, Danny interrompeu. Você quer dizer as camisas florais em que você voou? Ou 6 aviões que você derrubou? Vocês dois receberam a estrela de prata e foram promovidos ao posto de capitão. Dolittle se recostou no encosto e os olhou. Raf tossiu. Essa é a boa notícia, senhor, ou... Vocês dois são praticamente os únicos pilotos militares com experiência em combate, e preciso de vocês para uma missão que me foi ordenado preparar. Você sabe o que significa Top Secret? Raf e Danny se entreolharam. Como responder a tal pergunta quando o coronel Dolittle a fazia? Danny preferiu desistir. Em vez disso, Raf disse, sim, senhor. É aquele tipo de missão onde se ganham medalhas, que depois são enviadas aos familiares. Dolittle se permitiu um sorriso. Top Secret significa que você vai treinar para algo que nunca foi feito na história da aviação, e que você vai sair sem saber onde é o seu destino. E que você deve aceitar minha proposta com base nisso ou desistir dela completamente. Eu aceito, senhor, disse Raf. Eu também, acrescentou Danny. Agora você precisa dormir um pouco. Você está horrível. Começaremos amanhã de manhã. Quero que você tome café da manhã comigo. Eu escolhi alguns outros pilotos. Ele olhou para os arquivos na frente dele. E eu quero que você os conheça para que eles se sintam confortáveis com você. O fato de você ter estado em combate e ter saído dele com sucesso será decisivo para a atitude que eles tomarão. Dolittle voltou a ler. Raf e Danny permaneceram onde estavam, esperando para serem dispensados. Hesitando como se esperassem que o estranho major reaparecesse magicamente na frente deles para lhe dizer o que fazer. Isso é tudo, senhor? Raf finalmente perguntou. Dolittle olhou para cima. Eles estavam pálidos à luz do lampião e com bordas vermelhas. Eles perceberam que ele não tinha dormido mais do que eles e que qualquer missão que ele estava preparando o estava deixando nervoso. Eu estava imaginando. Eu só estava me perguntando se havia algo mais, senhor. Raf reiterou. Só há mais uma coisa que posso te dizer, Dolittle respondeu. Você não vai precisar de camisas florais. Raf e Danny estremeceram, então se levantaram e foram até a porta. A propósito, Macaulay acrescentou, os britânicos me enviaram aquela caixa, são objetos pessoais dele, foram recuperados do quartel na Inglaterra. Havia um pacote do tamanho de uma caixa de sapatos em cima do arquivo. Raf o colocou debaixo do braço e seus olhos encontraram os do coronel por um momento antes que Dolittle inclinou sua cabeça novamente e ele seguiu Danny para o corredor. A noite estava fresca, mesmo aqui no sul, mesmo numa praia do Golfo do México. Afinal, era inverno,
E as poucas pessoas que caminhavam na areia, não prestaram atenção à figura solitária de Raf, decidida a acender uma pequena fogueira com madeira lançada do mar na costa. Ele se ajoelhou ao lado da pequena fogueira e abriu a caixa contendo as cartas de Evelyn, as que os britânicos enviaram a Dolittle junto com seus pertences pessoais. Enquanto na Espanha com a resistência, Raf se perguntou o que aconteceu com eles. Ele pensou que, eventualmente eles seriam enviados para seus pais e que eles iriam encaminhá-los para Evelyn. Mas agora eles estavam de volta em suas mãos, e não havia ninguém para confiá-los. Ele não podia mantê-los com ele. Não mais. De volta ao quartel depois de conhecer Dolittle, sentiu-se tentado, uma vez só em seu quarto, lá em Eglin cada piloto tinha um pequeno espaço pessoal, a lê-los mais uma vez, mas, não sentiu vontade de enfrentar aquela tortura. Então agora ele olhou para as chamas que dançavam vermelhas, e nessas chamas ele colocou as cartas de Evelyn, as colocou lá com a ternura com que um guerreiro colocaria os corpos de seus filhos em uma pira funerária. Com ternura, mas ainda confiando-los à estaca. Ele não os viu queimar, e preferiu virar-se para a água, onde as ondas eram pequenas e lentas e a névoa noturna obliterava as estrelas. Ele ouviu uma voz atrás dele. Você também não consegue dormir? Quando se virou, viu Dani emergir da escuridão. Raf olhou para o fogo, das letras restavam apenas flocos pretos e impalpáveis. Dani sentou-se ao lado dele. Eles ficaram em silêncio por um tempo, até que Raf falou, seus olhos ainda fixos na pequena fogueira. Não podemos deixar certas coisas não ditas. Isso é verdade, Dani assentiu. A realidade tem que ser enfrentada. E a realidade é que nós dois amamos a mesma mulher. Você não quer me bater de novo, não é? Dani estava sorrindo. Mesmo antes de você vir morar comigo e com os meus, nós éramos irmãos. Eu sei, Raf, mas isso não poderia ter impedido o que aconteceu entre mim e Evelyn, assim como você não pode deixar de amá-la. Isso é exatamente o que estou tentando lhe dizer. Você e eu somos uma família, e pensei que Evelyn e eu também seríamos. Mas se eu te culpasse pelo que aconteceu, pelo que agora é realidade, eu perderia vocês dois. Você é louco. Você é uma boa pessoa, garoto. Você será um bom marido e um ótimo pai. Algum dia. E talvez possamos todos continuar a ser uma família. Dani entendeu exatamente o que Raf estava lhe dando, algo que era ainda melhor do que o perdão. Ausente. Mas eu não quero que você participe desta missão, dizia o outro. Coisa. Como não participar? Dani sentiu sua raiva voltar. Ela te ama, foi tudo o que Raf disse, como se isso fosse suficiente para explicar tudo. Nada a fazer, desta vez você não vai me deixar para trás. Não havia como Raf mudar de ideia, e era claro para ambos. Então me escute, recomeçou o outro. Venha, mas volte vivo. Você e eu vamos cuidar um do outro. Se surgir a necessidade de fazer uma escolha entre você e eu, ou se estivermos prestes a não fazer isso em dois, você terá que optar por voltar. Nós concordamos. Dani olhou para ele, sério. E então sorriu. O japonês que vai nos matar ainda não nasceu. Você pode dizer em voz alta, meu amigo, disse Raf. E ele sorriu também. E Dani esperava que eles riam e brincassem, que talvez fossem tomar uma cerveja juntos. Mas Raf ficou ali sentado, olhando para o mar sem limites e o céu sem estrelas.